Olá, vamos mergulhar de cabeça nesse material. Para quem atua na educação, especialmente em áreas como administração e economia, a realidade bate a porta todos os dias, não é verdade? O mercado lá fora é super ágil, complexo, exige aquele pensamento muito rápido. Só que, ironicamente, muitas salas de aula ainda parecem presas no tempo. A nossa análise de hoje é um guia hiper prático para tirar os encontros daquela rotina engessada de pura exposição. A grande ideia é dar um salto real para a aprendizagem ativa, colocando o aluno como a verdadeira estrela do processo. Vamos transformar teorias robustas em estratégias para aplicar já na próxima aula. O roteiro para essa análise tem 5 passos fundamentais. 1. O protagonismo do aluno. 2. Métodos de grande porte. 3. Dinâmicas de interação. 4. Avaliação e feedback. E, fechando a nossa jornada, o passo 5. Diretrizes para o sucesso. Entrando na seção 1, vamos falar sobre o protagonismo do aluno. É exatamente aqui que acontece a mudança de paradigma crucial, a diferença entre simplesmente ensinar e fazer com que o outro consiga aprender. Olha só o contraste brutal entre esses dois mundos. No modelo tradicional, totalmente focado no professor, usa-se o método dedutivo clássico. O docente vira um mero transmissor de fatos, segue uma agenda super rígida e resolve problemas com apenas uma resposta certinha. Mas cá entre nós, no mundo corporativo, quase nunca existe apenas uma resposta correta, certo? É por isso que virar a chave para o modelo focado no aluno é tão essencial. O educador vira um facilitador. A agenda ganha uma flexibilidade orgânica para atender às dúvidas reais da turma, e o estudante abandona a cadeira de ouvinte passivo para assumir as rédeas da própria construção do conhecimento. E como a gente escolhe a ferramenta certa para isso? Bom, depende totalmente da complexidade cognitiva que queremos alcançar. Se o objetivo é simples, como conhecer ou compreender, uma boa aula expositiva ou um exercício básico dão conta do recado tranquilamente. Agora, para formar administradores e economistas com visão de ponta, a barra sobe. Níveis como aplicar e analisar já exigem debates intensos e instrução por pares. E quando chegamos no topo da pirâmide, em avaliar e criar, a gente precisa trazer simulações e dinâmicas avançadas. É o momento de rodar exercícios de negociação como as laranjas Ugly ou o jogo das cores. Ou investir em simulações gerenciais incríveis como a meta de produção para testar liderança e a empresa Domino's S.A. para reviver a pressão gigantesca de desenvolver um produto do zero. Seguindo para a seção 2, métodos de grande porte e a complexidade do mundo real. São abordagens gigantes feitas para simular o caos e a dinâmica que os futuros profissionais vão encarar no mercado. O ponto de ignição de muitas dessas metodologias mais robustas é a instrução baseada em inquérito, o chamado Inquiry Learning. O grande pulo do gato aqui é inverter completamente o roteiro. A gente não entrega a teoria mastigada de imediato. O aprendizado começa com um desafio real. Pode ser uma pergunta bem provocativa, uma anomalia de mercado inusitada ou um problema que cria uma sede genuína de buscar os fatos. Antes de qualquer definição, a turma precisa formular suas próprias hipóteses. E essa sede investigativa nos leva direto para o PBL, o aprendizado baseado em problemas, os projetos e os famosos estudos de caso. Eles jogam todo mundo em cenários autênticos e frequentemente mal estruturados, porque a vida real é exatamente assim. É um trabalho de equipe fortíssimo. Imagine ter que reestruturar as finanças de uma multinacional, equilibrando os interesses de acionistas e credores. A preparação prévia tem que ser absurda. Nesse formato, o facilitador desce do palco, rege as discussões e obriga os estudantes a assumirem a postura de quem bate o martelo e propõe as saídas estratégicas. Chegamos na seção 3, dinâmicas de interação e colaboração ágil, ferramentas fantásticas para engajar sem precisar parar o calendário do semestre. Para turmas onde falta tempo para desenrolar um estudo de caso longo, o TAPS é uma carta na manga que salva o dia. É a sigla em inglês para resolução de problemas em duplas pensando em voz alta. É uma metodologia brilhante, ágil e que vai direto ao ponto. Divide-se o grupo em pares, um vira o explicador e o outro é o questionador. Diante de um artigo denso ou de uma projeção econômica complexa, o explicador precisa verbalizar o raciocínio inteirinho, linha por linha. O questionador não deixa passar nada, cobra clareza o tempo todo. Depois de uns minutos, os papéis se invertem. Essa técnica acaba de vez com aquela leitura fantasma, onde o olho passa pelo texto, mas a cabeça está em outro lugar, obrigando todos a realmente digerirem a informação. Funciona muito parecido com o pensar, parear, compartilhar, que também é excelente. Além do TAPS, o arsenal de interação em sala é riquíssimo.
Tem o Just in Time Teaching, onde a gente ajusta a apresentação em cima da hora usando dados de um quiz que a turma fez de casa. Tem a instrução por pares, onde ocorre uma votação inicial sobre um conceito e os estudantes precisam tentar convencer uns aos outros de que estão certos. E claro, não podemos deixar de lado as famosas cold calls, atreladas à triangulação. Alguém responde uma pergunta e imediatamente a gente rebate para outra pessoa. E aí, o que achamos desse raciocínio? Isso pulveriza o debate, criando uma teia horizontal que rompe com aquele monólogo previsível. Se sobrar tempo, incluir dinâmicas como ganho o máximo que puder para exercitar a visão departamental, ou o jogo à jaula, excelente para destrinchar resistência à mudança, é sucesso garantido. Seção 4. Avaliação e feedback. Chegou a hora de descobrir como medir se o aprendizado de fato ocorreu. Paremos para pensar. De que adianta montar uma estratégia vibrante se no final a avaliação for uma daquelas provas engessadas e baseadas em pura decoreba? A pergunta de ouro que sempre deve nortear a construção do exame é: o que nós estamos testando aqui? A capacidade de lembrar de uma frase de véspera ou a competência de analisar um problema gerencial verdadeiro? Para verificar isso em tempo real, as técnicas de avaliação ativa, os famosos CATs, são fenomenais. Dá para usar os cartões de aplicação, exigindo que elaborem exemplos do zero com a teoria discutida, ou então o parafraseamento direcionado, onde o desafio é explicar um conceito árido, tipo custo de oportunidade, para uma plateia totalmente leiga. Até pedir para que formulem as próprias provas é uma sacada genial de consolidação. Existe um mito enorme de que questões de múltipla escolha só testam a memorização, mas isso passa longe da verdade. Ao analisar avaliações de altíssimo nível, como as questões da FUVEST, fica escancarado que uma prova objetiva consegue sim medir raciocínio lógico, abstrato, tomada de decisão e análise crítica. O segredo da construção é ancorar a questão numa situação-problema vívida no próprio enunciado, em vez de simplesmente cobrar a definição de um glossário de administração. Para assegurar que o exame meça de fato o desempenho real, a literatura traz algumas boas práticas. Em primeiro lugar, fugir de palavras radicais como sempre ou nunca. No universo da gestão, quase nada é tão absoluto assim e qualquer pessoa atenta descarta essas opções por instinto. Também é preciso evitar opções absurdas que são eliminadas por lógica óbvia ou com termos que nunca foram citados. Mas o grande pilar do processo é o retorno. Oferecer um feedback claro, super detalhado e muito frequente. Indicar exatamente onde houve o erro e como corrigir a rota. Usar ferramentas de avaliação por pares e mapas mentais interativos para revisar a matéria também são recursos que turbinam a motivação absurdamente. Indo para a nossa quinta e última sessão. Diretrizes para o sucesso e como implementar essas estratégias na prática. Como tirar essa teoria inteira do papel? Os especialistas Harvey e Ambrose têm 3 princípios fantásticos. O primeiro são os ganchos, os hooks. É a técnica de soltar provocações e dinâmicas rápidas logo nos primeiros minutos para fisgar completamente a curiosidade da turma. O segundo é a arquitetura dos andaimes, o scaffolding. Funciona assim: ninguém é atirado na parte funda da piscina sem boia. Oferecemos uma base, uma estrutura de apoio muito forte no início e vamos removendo isso gradualmente conforme as habilidades e a autonomia vão surgindo. Por último, e não menos importante, o alinhamento. É obrigatório casar a escolha da atividade com o objetivo principal da aprendizagem. Não faz sentido orquestrar um debate complexo e demorado apenas para parecer moderno, se a meta do dia é tão somente mapear informações básicas. Cada escolha precisa ser cirúrgica. Para encerrar, fica uma provocação essencial. A metodologia ativa nunca deve ser um teatro vazio. As ferramentas estão sempre a serviço da aprendizagem, trabalhando para gerar aquele engajamento orgânico impressionante. Os maiores modelos teóricos da economia ou do comportamento organizacional são apenas folhas de papel se as mentes presentes na sala não estiverem profundamente conectadas com os problemas apresentados. O verdadeiro desafio que fica é: como podemos reorganizar o nosso próximo encontro para garantir que cada um saia da postura confortável de quem apenas escuta e assuma de vez o protagonismo da própria jornada de conhecimento? Fica a reflexão. Muito obrigado pela companhia ao longo desse material e até a próxima.